Primeiramente, boa noite. Eu acho que o time do primeiro tempo conseguiu fazer uma partida equilibrada, dentro das condições possíveis. O Flamengo mereceu, foi uma vitória justa. E eu acho que a arbitragem de noite foi muito bem. Não interferiu em nada no jogo, muito bem mesmo, está de parabéns. E o nosso time no primeiro tempo conseguiu jogar de uma maneira equilibrada, subir na marcação todo mundo junto. A gente preparou esse time um dia só, que foi ontem, para jogar, tentando, falando com a fisiologia e com os próprios jogadores, aqueles que tinham condições, pelo menos para iniciar, que era um jogo para a gente muito importante, porque a gente precisava vencer para ter uma chance de ganhar a Taça Guanabara. E aí no primeiro tempo foi tudo dentro do esperado. Aí no intervalo a gente já teve que fazer 3 substituições, 2 jogadores pediram, estavam muito cansaço, o Guga e o Thiago Santos, e o Maior não sentiu o joelho, então a gente já teve que fazer 3 alterações, aí mexendo um pouco na estrutura do time. E aí depois que o Flamengo fez o primeiro gol, a gente tinha ainda mais necessidade de avançar, porque a gente precisava fazer 2 gols, o jogo ficou um pouco mais desequilibrado e o Flamengo soube aproveitar e ganhou de uma maneira justa. Diniz, aqui, Flamengo Metola da Band. Vários jogadores falaram desde o desembarque do Fluminense da importância do descanso, né, num momento como esse, mas ao mesmo tempo vocês têm um jogo importantíssimo, decisivo, que vocês precisam trabalhar. Para você, como gestor, como treinador dessa equipe, como equilibrar essa carga de trabalho, mas ao mesmo tempo sabendo que alguns desses atletas precisam também de um tempo um pouco maior de descanso? Isso é uma coisa muito individual também, de jogador para jogador. Tem os dados fisiológicos, obviamente, que a gente leva em consideração, mas tem a característica de cada jogador, de como que eles reagem em determinados jogos. O André, por exemplo, jogou lá os 90 minutos e jogou hoje 90 minutos como se não tivesse jogado na altitude. E tem jogador que está menos jogado, que sente um pouco mais, que acumula um pouco mais de toxina no corpo. A gente vai saber descansar, a gente tem um dia a mais, diferente eu jogo na quinta, a gente está já no Rio de Janeiro, a gente tem um dia a mais de descanso e na quinta-feira a gente vai estar com um time ok para fazer um grande jogo. Diniz, boa noite, Jonathan Santos, canal do ITV Esportes. Diniz, a gente sabe que o fator cansaço, de fato, pesa muito, mas hoje também a partida é tratada até como uma final antecipada devido à sua importância, ser um clássico, ser o Fla-Flu. O que o time do Fluminense pode levar de aprendizado dessa partida, um ajuste para a próxima final, que é tão importante também? Nossa, muito difícil de ser respondido, né? A gente vai analisar o jogo depois, mas o time teve um comportamento bom no primeiro tempo, que o time que a gente preparou teve muito pouco tempo para ajustar o time para o jogo. E obviamente o Douglas também está bastante tempo que ele ficou nos Estados Unidos, um tempo sem jogar, o próprio Renato. Então estava muito calor também. Então, se você falar do primeiro tempo, tem menos coisas para ajustar, no segundo tempo mais coisas, muita coisa devido ao cansaço. E as trocas a gente teve que fazer durante a partida, e a gente já estava sem o Samuel, tinha só o Guga para jogar, e aí o Guga sai. Então, e outros jogadores que estão chegando, que estão se ambientando com uma nova forma tática de jogar. Então é uma coisa que aconteceu, a gente obviamente queria vencer, a gente fez de tudo para vencer, mas eu repeti, no primeiro tempo tem menos ajustes e no segundo tempo, obviamente, mais ajustes, mas muito por conta do cansaço e das trocas que a gente teve que fazer. Fernando, boa noite, Eduardo Alves da Vaga Brasil. Eu gostaria de perguntar a você como tem sido o processo de adaptação do Douglas Costa, foi a segunda partida dele como titular pelo Fluminense hoje, como tem sido no dia a dia com ele, enfim. O que você pode contar pra gente? É um jogador extremamente talentoso. Pra gente é uma alegria muito grande poder contar com o Douglas. E ele está readquirindo uma melhor forma, de uma maneira gradativa, mas um passo até acho que acelerado. E eu tenho muita confiança que ele vai dar muitas alegrias para a torcida tricolor esse ano. Fernando, boa noite. Rafael Figueiredo, da TNT Esportes. Quinta-feira, uma decisão, um jogo importante para o Fluminense, um título inédito para o clube. Nesse pouco tempo que você vai ter de preparação, né, para acertar o time, como conter também a ansiedade às vésperas dessa decisão, enfim, além de tomar conta também do cansaço, né, como você falou agora? A gente vai ter que dar uma administrada na carga de treinamentos. Obviamente que o time que deve iniciar
A quinta-feira também é um time que é mais jogado, que tem mais entrosamento. E quanto à ansiedade, é normal, em vésperas de jogos decisivos e jogos importantes, no que diz respeito à Recopa, também é um título inédito do Fluminense. Mas a gente vai saber trabalhar esses aspectos emocionais para a gente chegar em boas condições para fazer um bom jogo. Fernando, boa noite. André Leite, Rádio Celebridade News. Eu queria saber de um jogador que não jogou hoje, que é o Keno, e você falou que o André também comentou que o Marlon saiu, sentiu uma dor no joelho. Saber das condições desses jogadores para quinta-feira. O Marlon substituto ali de imediato na zaga, se preocupa, e o Keno na situação dele? O Marlon acho que preocupa um pouco mais por conta que ele teve que sair, se queixou com uma dor muito forte no joelho. Só que o Keno não preocupa nada. O Keno foi um daqueles, a gente poupou pelo menos, mais ou menos metade dos titulares de linha. E o Keno estava entre eles. Ele sentiu muito os efeitos da altitude, já sentiu muito lá no próprio jogo. A gente achou que era interessante poupá-lo. A gente a outra hipótese do jogo era tirar todo mundo e botar um time com uns 11 trocas. Mas a gente foi conversando com os jogadores e essa acho que era a melhor estratégia para tentar vencer o jogo. Boa noite, Diniz, Calma, aqui. Já pensando na Recopa, você espera que a LDU venha quinta-feira para o Maracanã para se defender a maior parte do tempo, e isso te faz pensar em escalar um time com peças ainda mais ofensivas já de início, talvez o Renato Augusto, John Kennedy? A gente tem que esperar as duas coisas. A gente tem que treinar esperando que eles possam vir com um bloco mais baixo do que lá. Também pode ser que eles sejam mais agressivos na marcação. Acho que a gente tem que treinar as duas situações. Contra um time, a gente ainda vai ver qual é a melhor escalação para poder jogar na quinta-feira. Diniz, boa noite. Vitor Reis aqui, do Jornal 1902. Além das questões que você citou, né, da questão física, das mudanças que você teve que fazer, a gente teve a sensação de que, taticamente, a marcação do Flamengo foi muito predominante, estava muito bem encaixada, e isso dificultou muito a saída de bola do Fluminense e alguns movimentos que o time costuma fazer. Foi mais mérito do adversário ou faltou ao Fluminense também um pouco mais de atitude na tentativa de buscar essas alternativas e mudar o panorama do jogo, principalmente ali no segundo tempo, que você já citou que o time não teve uma atuação tão boa assim? Você acha que a gente teve dificuldade de sair no primeiro tempo? Isso sim. Eu vi um jogo diferente do seu, então o Flamengo, a gente teve uma postura muito mais agressiva na marcação. O Flamengo fez muito mais bola longa do que a gente no primeiro tempo. No segundo tempo, o fator do cansaço foi muito preponderante e mexer nas peças da estrutura para você encaixar a marcação de uma maneira mais efetiva fica mais difícil. Mas eu não concordo com a tua análise. No primeiro tempo, acho que a gente teve muita soberania, teve muita posse. Você fala que faltou um pouco de profundidade ou muita profundidade, eu concordo. Foi uma coisa que faltou hoje no jogo. A gente terminar mais as jogadas, tanto em cruzamento quanto em chutes fora da área. Eu acho que foi uma coisa que faltou durante o jogo todo, mas no primeiro tempo a gente teve controle, não vi problema na saída, teve uma ou duas vezes que o Flamengo encaixou a marcação, o Flamengo nem teve uma iniciativa muito grande de sair e marcar de uma maneira muito agressiva a nossa saída de bola. Eu não concordo com a análise que você fez no primeiro tempo. Diniz, boa noite. Rodrigo Machado, Rádio Transamérica. Queria saber as situações do Samuel Xavier e do Marcelo para quinta-feira. São jogadores que você conta para esse jogo decisivo ou, de repente, só nas finais do Campeonato Carioca? Os dois acho que são dúvidas, pode ser que a gente possa contar, não depende da melhora do Marcelo e do Samuel também, como é que ele vai reagir aos treinamentos de amanhã e depois de amanhã principalmente. Então eu não tenho muito como te aferir de uma maneira muito precisa se a gente vai contar com eles para quinta-feira ou não. Gente, obrigado por responder. Bom, como todos sabem, o meu canal aqui é principalmente dedicado ao Fluminense, é claro. Porém, peço desculpas hoje aos inscritos aqui no canal, pois o meu dia hoje foi totalmente dedicado ao nosso país. Foi dedicado a acompanhar as manifestações lá da Avenida Paulista, que no meu ponto de vista são muito importantes para o nosso futuro como nação. Estamos vivendo aí dias estranhos e penso que a maioria do
povo brasileiro está muito insatisfeito e eu resolvi hoje dedicar o meu dia realmente, totalmente ao nosso país. Só agora que eu fui ver aqui a entrevista do Diniz, me pareceu uma entrevista muito sensata. Não posso falar nada sobre o jogo porque eu não vi. Se ele está reconhecendo que o adversário mereceu a vitória, fazer o que, né? Futebol é assim mesmo. E reconheceu também que não teve influência de questão de arbitragem nem nada. Faz parte do futebol. É isso aí. Vamos focar. Aliás, estamos focados principalmente na final da Recopa. Como eu falei, né? Eu não tenho condições de estar fazendo nenhum tipo de avaliação, mas acredito que essa questão da decisão tenha influenciado aí em alguma coisa. Saudações